Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o dia da Epifania do Senhor. Epifania quer dizer manifestação. Esta festa também é conhecida como Festa dos Santos Reis. Antigamente era celebrada no dia 6 de janeiro. Com a reforma do calendário litúrgico, ela passou a ser celebrada no domingo, entre o dia 2 e 8 de janeiro. Hoje a primeira leitura do profeta Isaías diz assim: Resplandece, brilha, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Enquanto a escuridão cobre a terra, enquanto nuvens escuras envolvem os povos, sobre ti, Jerusalém, apareceu o Senhor, e a sua glória já se manifesta em ti. Jerusalém, para nós, é a Igreja. Os povos caminham à tua luz, os reis ao clarão da tua aurora. A Igreja foi destinada por Cristo a ser luz dos povos. Todos nós, de qualquer nação, olhamos para a Igreja para que ela nos ilumine, nos conduza, nos santifique, nos ensine. Teus filhos vêm chegando de longe, tuas filhas vêm carregadas nos braços. O autor está se referindo ao retorno do exílio. Aqueles que haviam sido exilados para a Babilônia estão agora retornando, depois do edito de Ciro, rei dos persas, que ao invadir a Babilônia, resolveu dar liberdade aos judeus. Mas não só os judeus vão chegando até a cidade. Há também estrangeiros. Há pessoas que não pertencem ao povo eleito do Antigo Testamento e que vêm até Jerusalém para quê? Para adorar, para oferecer presentes. E entre os adoradores estão aqueles que vêm em camelos ou dromedários, de Madiã, Efa e Sabá. Madiã, Efa e Sabá são povos da Arábia, que vêm agora adorar o Senhor em Jerusalém, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Assim, Jerusalém se torna não apenas a capital da Judéia, mas a capital de todos os povos. Assim é a Igreja. A Igreja é mãe de todos os povos. A ela nós acorremos, porque nela está o nosso Rei, o Filho de Deus feito homem, a quem nós adoramos, oferecendo presentes. O Salmo 71 é um dos poucos salmos da Bíblia que é de autoria de Salomão. A maior parte dos salmos é da autoria de Davi, pai de Salomão. Mas este Salmo 71 fala sobre o Messias Rei que virá. Este Rei governará o povo com justiça. Nos seus dias a justiça florirá, e haverá uma grande paz até o fim das luas. Ele estenderá o seu domínio de mar a mar, do rio até os confins da terra. E os reis de Tarsis e das ilhas, reis estrangeiros, hão de oferecer-lhes presentes e seus dons. Os reis de Seba e de Sabá, povos da Arábia, hão de trazer-lhes oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Portanto, haverá um rei que reinará em Jerusalém, mas para lá virão também os outros reis para adorá-lo. É uma profecia que trata da salvação universal do Messias. O Messias veio para salvar Israel, mas não só. Quando Deus fez a promessa a Abraão de que ele seria pai de uma multidão imensa, ele disse também: em seu nome serão abençoadas todas as nações da terra. O povo hebreu seria um instrumento de salvação para todos os outros povos, porque, como disse Jesus à samaritana, a salvação vem dos judeus. Jesus, judeu, da tribo de Judá, nasceu naquele povo escolhido no Antigo Testamento. Mas agora, no Novo Testamento, o horizonte se alarga. E a salvação é estendida também aos gentios.
aos não-judeus, aos de fora. Esse mistério ficou escondido durante muito tempo, durante muitas gerações, mas agora ele foi revelado. E São Paulo, que recebeu a revelação deste mistério, transmite-a aos Efésios, dizendo: os pagãos, os gentios, os não-judeus são admitidos à mesma herança. A nossa herança é o céu, a herança de todos os batizados. Somos herdeiros do céu. São membros do mesmo corpo. Nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Não só judeus, mas também gregos. Não só escravos, mas também livres. Não só homens, mas também mulheres. Todos são um só em Cristo. Todos são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Promessa de vida eterna, promessa de ressurreição. Não foi fácil para Israel entender. Israel considerava-se um povo separado dos outros e a salvação era só para eles. Foi aos poucos que Deus foi preparando aquele povo a entender que ele se interessa também por outros povos e não só por Israel. Na festa de hoje, narrada pelo Evangelho de São Mateus, Jesus já está numa casa, não está numa gruta, nem deitado sobre uma manjedoura, ele está no colo de Nossa Senhora. Vem do Oriente magos, que pelo número dos presentes, ouro, incenso e mirra, deduzimos que são 3. Esses magos vêm porque observam uma estrela no céu. Por algum motivo, eles perceberam que aquela estrela era um sinal. E porque perceberam aquele sinal, seguiram a estrela. E seguiram com presentes, porque eles entenderam que aquela estrela indicava o nascimento de um rei. A estrela é um símbolo real. E não se visita um rei recém-nascido sem oferecer presentes. Então eles escolheram o melhor. Escolheram ouro, escolheram incenso e escolheram mirra. Mas quando chegaram a Jerusalém, perguntaram publicamente: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Se até nós que viemos lá de longe soubemos do nascimento dele, qualquer um daqui de Jerusalém deve saber. Que engano deles! Ninguém sabia. Todo mundo estava preocupado com outras coisas e não tinha percebido o nascimento daquele menino na cidadezinha de Belém, que fica pertinho de Jerusalém. E até aquele momento, o menino Jesus só havia se revelado aos pastores, que são judeus. Agora, porém, ele será revelado às nações, porque os magos não são judeus, mas vêm oferecer presentes ao menino que acaba de nascer. Quando Herodes ouve isso, ele se perturba, assim como toda a cidade de Jerusalém. Rei dos judeus? Acaba de nascer? Então ele consulta os sacerdotes, os escribas, aqueles que entendem da Bíblia, onde é que o Messias deve nascer? E ele cita o profeta Miqueias. Segundo o profeta, o Messias deve nascer em Belém, aquela cidadezinha bem próxima daqui de Jerusalém, porque assim está escrito: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor das cidades de Judá, pois de ti sairá aquele que vai ser o pastor do meu povo em Israel. Então Herodes disse aos magos: ide a Belém, tomai informações do menino, depois voltai, para que eu também vá adorá-lo. Mentira, para que eu vá matá-lo, porque Herodes não ficou nem um pouco satisfeito de saber que um rei dos judeus nasceu. Ele achava que este rei iria destroná-lo. Coitado. Então os magos, quando saíram, viram de novo a estrela e se encheram de alegria. E a estrela foi conduzindo até onde estava o menino Jesus. Entrando na casa, encontraram-no nos braços de Maria. Ajoelharam-se diante dele, adoraram-no, abriram seus cofres e lhes ofereceram ouro, incenso e mirra. Ouro é um presente que significa: este menino é o rei. O incenso que nós usamos para queimar e fazer a fumaça subir aos céus para o culto de Deus, significa: este menino, além de ser rei, é Deus. E a mirra, aquele pó escuro que se usa para embalsamar os cadáveres,
significa este menino que é rei e que é Deus, um dia vai morrer. E vai morrer como vítima de expiação pelos nossos pecados, que ele vai tirar do mundo. Depois, avisados em sonho para não retornarem a Herodes, eles foram ao seu país por um outro caminho. Assim termina a história da adoração dos magos. Por que os magos perceberam a estrela no céu? Primeiro, porque eles estavam olhando para o alto. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Acumular tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça não corroem, e onde os ladrões não cavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Mas não basta olhar para o céu. Eles olharam e perceberam aquela estrela como um sinal. Muitas vezes nós vemos coisas de Deus à nossa volta, ao nosso redor, à nossa frente, mas não percebemos o sinal que Ele nos está dando. Você percebeu à sua frente uma flor linda e perfumada? Perceba como é lindo, como é belo o próprio Deus que criou esta flor. E como o perfume dela não é nada em comparação com a delícia que será ver a Deus face a face. A flor é um sinal de Deus, mas nem todos entendem este sinal. A doença que você está passando pode não significar nada, mas se você entender os sinais de Deus, você percebe. Esta doença é um sinal de uma doença bem mais grave, que é o pecado. Como a doença que eu tenho é contagiosa e eu não posso abraçar os outros, o pecado também é contagioso. Quando eu peco, eu levo outros a pecar. Como a doença, se não for cuidada, me leva à morte, o pecado, se não for absolvido e perdoado, me leva à morte eterna. A doença é um sinal do pecado que eu tenho que curar. E como eu curo um pecado? Fazendo uma boa confissão, recebendo a absolvição sacramental e cumprindo a penitência que o Padre me passou. Alguém da sua família morreu. Para alguns, isso é apenas uma fatalidade, um acontecimento como todos os outros. Mas se você é cristão, se você tem o seu coração voltado para o alto, você entende que aquela morte é um sinal. É um sinal de que esta vida é breve, de que devemos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora. E se estivermos preparados, se o Senhor nos encontrar com os jeans cingidos e as lâmpadas acesas, Ele nos chamará para o banquete eterno. Mas se não estivermos preparados, nós ficaremos nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. A morte de alguém lembra que nós não estamos aqui na terra para sempre, mas que a pátria nossa é o céu. Lá alguns já chegaram antes de nós, estão ansiosos pela nossa vinda. Então tudo isso nos ensina a nos desapegar da terra. São sinais. A multidão de estrelas do céu deve nos levar a pensar como Deus é grande. Se o universo é grande, imagine aquele que criou o universo, como será? E se essas estrelas me fascinam pela sua luz, pela sua beleza, como Deus é fascinante. E se Ele fez um universo tão perfeito do ponto de vista material, que está sendo preparado para o meu espírito, para a minha alma. E se a minha alma é unida a um corpo, quanto vale esse corpo que é animado por uma alma espiritual e imortal? Como é bonito saber que o meu corpo um dia vai ressuscitar como o de Cristo, como o de Maria Santíssima. São sinais. A primeira lição que podemos tirar daqui é estar com os olhos atentos para vermos os sinais de Deus e segui-los, porque são sinais de salvação. A segunda lição que podemos tirar é sermos para os outros uma luz, porque assim como Jesus se apresentou ao mundo como luz, eu, a luz, vim ao mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse de nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade sobre as montanhas, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma mesinha, mas sobre o candeeiro, e ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando nós fazemos boas obras, sem querer aparecer,
Mas quando fazemos boas obras, as pessoas vão glorificar a Deus pelo bem que estamos fazendo. Essas boas obras são um reflexo da bondade de Deus. Pela prática de obras boas, somos chamados a refletir a luz eterna que é Deus e que brilhou em nossos corações. Se este mundo é tão tenebroso, faltam luzes. Você pode ser uma luz pequenina no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua vizinhança. Lembre que a luz, mesmo quando ela é pequenininha, ela faz uma grande diferença. Antigamente, quando não havia celular e de noite a energia acabava, se alguém tivesse um palito de fósforo e acendesse, embora fosse uma chama tão pequena, aquilo parecia um sol. Assim, neste mundo tão cheio de trevas, se você cumpre os mandamentos de Deus, se você os observa, as pessoas olham para você, nossa, que coisa diferente. Por que ele não é igual aos outros? A quem que ele segue? O que ele espera? Ele encontrou um tesouro que nós não encontramos? O que é isso? E as pessoas, por nossa causa, vão se aproximar de Deus. Ai de nós se não formos luz para os outros. Esta festa nos leva também a esperar o dia da nossa ressurreição, em que o nosso corpo glorificado será luminoso, como o de Cristo ressuscitado. Um corpo sem sofrimento, sem cansaço, sem morte, mas perfeito. Assim será o nosso corpo que vai ressuscitar e se unir à nossa alma, que esperamos estará no céu antes dele. O que podemos oferecer a este menino? Nenhum de nós tem ouro. Oferecemos o incenso, é verdade. Estamos queimando aqui no altar o incenso em honra dele. Nenhum de nós tem mirra, mas todos nós temos um coração. E este coração pode ser oferecido a ele, porque culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Ofereçamos este coração. Digamos como as crianças antigamente cantavam: o meu coração é só de Jesus, a minha alegria é a Santa Cruz. Renunciemos a nós mesmos, para que não haja a nossa vontade própria a nos dominar, mas digamos sempre: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o vosso reino, vem reinar sobre nós. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática todas as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.